Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. Hoje nós continuar em ritmo de carnaval. Mais um livrinho com a temática de carnaval sendo resenhado para vocês logo depois da vinheta. Antes de começar esse vídeo, já quero pedir para vocês que me desculpem se tiver muita interferência externa, o barulho, não sei como é que tá aí para vocês, mas é que eu tô com o ventilador ligado, tá muito, muito quente, gente, não tem como fazer o vídeo sem ventilador, né? Então, outra coisa, deixa um likezinho, né? E vocês sabem que tudo que eu falo aqui ficará linkado aqui embaixo. Caso vocês tenham interesse, comprem através do meu link, que vocês vão estar ajudando demais esse canal a crescer. Vamos ao livro em questão. Um livro de 150 páginas, mas que tem um peso, gente, imenso. Estou falando de Febre de Carnaval. Juliana Ortiz Ruano. A Juliana, ela é uma escritora, ela é poeta, ela é professora, e ela é nascida em Esmeraldas, no Equador, tá? Que é uma região marcada pela presença afro-equatoriana. Ela é uma autora afrodescendente, tá? E a escrita dela, já vou mostrar ela para vocês, a escrita dela dialoga diretamente com temas muito importantes, que são raça, gênero, memória, colonialidade, né? E principalmente o corpo negro na América Latina. Aqui está a Juliana. Esta é Juliana. Bom, vamos então à história, tá? É importante dizer que a Juliana tem uma escrita que mistura um pouco de ensaio, autobiografia e poesia. A escrita dela é extremamente poética, assim, tá? Nesse livro ela também vai trazer muitas canções, né? Rumba, alguns ritmos de lá do Equador, tá? Então ela traz muitas canções, referência, letras, trechos, né, na verdade. Deixa eu mostrar aqui para vocês, trechos, vários trechinhos de músicas. É bem interessante, assim, que ela traz muitas referências, assim, ó, né, da cultura equatoriana, tá? Aqui a gente vai conhecer uma menina chamada Ainhoa. Ainhoa é a narradora desse livro, tá? É um livro narrado em primeira pessoa. Essa menina inicia o livro com 8 anos de idade, mas nós vamos percorrer ali até o início da juventude dela, tá? Da infância à juventude dela. Né? Aqui a gente vai encontrar muito a força dos personagens femininos. Né? Por quê? Porque essas personagens vão nos aparecer aqui como mulheres muito fortes. São as mulheres que sustentam praticamente todo o patriarcado, que também vai aparecer aqui. Porque os homens, praticamente todos, eu acho que um personagem ali que destoa um pouquinho disso, mas enfim, são homens abusivos, são homens machistas, homens cruéis, né? E aí vocês vão encontrar isso nesse livro aqui. Esse romance não é um romance tradicional, como a gente está acostumado, nem os personagens são personagens tão tradicionais quanto a gente imagina. Tá? A menina, né, ela faz, durante toda a escrita do livro, ela revisita, né, e no fim, como ela já está jovem, ela revisita toda aquela infância, todo aquele processo de crescimento dela. Ela fala de desejo, ela fala de erotismo e da violência. Tá? Ela analisa muito aqui o racismo estrutural e conecta experiências pessoais à história coletiva de muitas mulheres pretas. Tá? A gente vai conhecer também a avó,
a mãe, as tias. É bem interessante porque ela chama as tias, no início vocês ficam até meio sem entender até que vem a explicação, que ela chama as tias de mana, né? E as manas são as irmãs da mãe que ela chama de mana, ela não chama de tia. E o mano, que é um tio, né? Que é o único tio que ela se refere nessa história, que era um tio que era uma pessoa muito alegre, né? E que ensinou ela a dançar. Ela tem uma memória muito boa desse tio, né? Porém, esse tio, ela vai ver esse tio definhar. Até, isso não é spoiler, que logo no início acontece. Só que diretamente a autora não vai falar o porquê ele está definhando, vai só colocando características dele, emagrecendo, perdendo a força, ficando muito fraco. E aí a gente, como leitor, já vai pensando o que esse tio tem, o que pode ser. Até que esse tio venha a falecer. E esse tio foi um homem, ele era solteiro, diz que ele era um homem muito bonito, adorava dançar, estava sempre nos bailes dançando. Tinha muitas mulheres, que as mulheres gostavam dele, admiravam ele. Enfim, era um tio que ela amou muito, assim. Eu acho que este foi o único homem, assim, na vida dela, que foi um homem bom para ela. O ponto aqui, eu vou falar agora das mulheres. Tá? Ela foi criada por uma avó, né? Porque a mãe era uma mulher que trabalhava demais, eles tinham comprado um terreno, e ela tinha a intenção de construir esse terreno, né? Porque ela tinha uma outra filha pequena e a Inhoa. E ela queria viver com a família numa casa maior, porque ela vivia numa casa muito pequena, não tinha como, né, e trabalhava demais. Então, a mãe trabalhava muito em função disso, de juntar dinheiro para construir essa casa. O pai, o Papi Manuel, como ela chamava, e a mãe ela chamava de Mami Chencha. O nome da mãe era Chencha. Mami Checho, Mami Checho. A avó ela chamava de Mamãe Nela, né? O pai era o Papi Manuel. Esse pai era meio boa vida, sabe? O pai ia para os bares, o pai bebia, né? O pai tratava ela com carinho, levava ela para passear, mas era um pai que sem responsabilidade, tá? E a mãe sempre trabalhando. A avó, essa avó, que ela ficava na casa, era uma mulher muito abusiva, né? Tanto com ela, quanto com as tias, as manas, que ela chamava. Então, essa avó era uma pessoa muito amarga. E o avô, que vai aparecer de vez em quando nessa história, porque o avô passava mais tempo viajando e sumia de casa e aparecia quando bem entendia, era um homem extremamente bruto, um homem grosseiro. É um homem, gente, que dá repulsa enquanto a gente lê sobre este homem. E este homem chegava em casa e essa avó, toda vez que ele vinha das sumidas que ele dava, a avó arrumava a casa, deixava tudo, botava comida na mesa, só faltava dar comida na boca do homem, porque assim, como se o homem fosse o melhor homem do mundo, maravilhoso, sabe? Então é uma coisa que te revolta aquilo ali, né? Aí, o que mais que a gente tem aqui nesse livro? Essa menina vai sofrer todo o tipo de abuso que vocês puderem imaginar. Todo. Só que não é algo que vem explícito. A narradora não vem te contando explicitamente o que está acontecendo. Tu vai juntando as falas da menina, que é a narradora, e vai percebendo, porque ela, enquanto criança, ela não entende as coisas que estão acontecendo com ela. Porém, a gente começa, eu me lembro que eu estava lendo e eu perguntava, não acredito que é isso que eu estou lendo. Não, acho que não. Porque não tem, ela não define exatamente aquilo que tu está lendo. Só que chega um momento que aquilo assim, puxa, era isso mesmo. Ai, socorro. Entendeu? É uma coisa que, em determinados momentos, tu percebe que aquilo que tu estava imaginando, de fato, era o que estava acontecendo. Porém, como eu disse, ela criança, ela não consegue perceber determinadas coisas que acontecem, mas ela sabe que acontecem coisas que ela vai colocando da forma de criança, se expressando aqui durante a narrativa.
tá? A cidade ali, quando fala da cidade, é uma cidade, assim, é uma cidade pequena, ela descreve muito as ruas dessa cidade, os locais dessa cidade, e o período do carnaval, que aí nós vamos entrar, onde muitas coisas vão ser esclarecidas nessa história, é quando acontece o carnaval. Tá? O carnaval é praticamente um personagem nessa história, né? E é através do carnaval que a gente vai descobrir todos os pontos de interrogação e as incógnitas dessa história vão nos aparecer durante o carnaval, tu vai resolvendo tudo aquilo que tu não estava entendendo no decorrer da história. Tá? Aqui o carnaval não é só uma festa, é exaustão, é exposição, é violência e sobrevivência. Então aqui o carnaval nos traz um outro espelho, que não só o da festa e alegria, né? Mas dessas violências que estão escondidas atrás da festa. E aqui ela ressalta muito o corpo preto, da mulher preta, o quanto é explorado, o quanto é desejado e descartado. Né? Então aqui a gente vai discutir vários temas nessa obra. A gente vai discutir a identidade afro-equatoriana, racismo estrutural a gente vai discutir aqui nessa obra, o erotismo, tá, como potência política, memória ancestral porque ela também traz relatos da bisavó dela, né, onde tudo começa, a força da bisavó lá atrás, que vai se criando, daí a avó, a mãe, enfim, as tias e todas as mulheres que aparecem nessa obra. O corpo aqui é muito explorado, tá? E também a gente vai discutir muito sobre colonialidade e o apagamento histórico. Então, aqui a gente não vai ver só uma história sobre uma menina, né? É uma história sobre muitos corpos femininos, de mulheres pretas, que são atravessados pela mesma estrutura social, política, enfim. E por que eu indico vocês a ler essa obra? Olha o que tem de marcação, gente, um livrinho tão curto. Eu indico vocês a ler essa obra, indico até para aquelas pessoas que gostam de uma literatura experimental, de algo diferente, uma literatura diferente, uma escrita diferente. Tá? Aquelas pessoas que buscam, né, vozes pretas latino-americanas se expressando e mostrando vivências. Né? Aquelas pessoas que não precisam que a leitura traga tudo mastigado e explicado, tá? Aquelas pessoas que gostam de pensar, refletir, de tirar conclusões até chegar ao ponto para ver que é isso mesmo, eu realmente estava certa, tá? E principalmente de textos que ficam na cabeça da gente, que após a leitura a gente fique rememorando e reverberando cada passagem deste livro, tá? Como uma reflexão. Por quê? Porque eu digo que Febre de Carnaval, ele não termina na última página. Vocês não fecham esse livro e dizem, ai, terminei, largam aqui do lado e era isso. Não. Vocês vão fechar esse livro impactados, tá? Talvez até enojados, não com a história, mas com alguns personagens e com coisas similares que a gente está vendo hoje em dia, aí nas notícias, toda hora a gente está vendo aí, né? E aqui vocês vão continuar pensando sobre esse livro, justamente para fazer essa reflexão, né, dos dias atuais, com as vivências dessa menina. Eu acho um livro muito importante de ser lido. Apesar de terem momentos, volto a ressaltar, que são muito pesados, são momentos difíceis de ler. Tive que dar várias paradas, respirar fundo, né? Como eu disse, personagens que te dão muito nojo, né? Momentos muito tristes. Mas é um livro que não foge da realidade. Tá? É um livro que expõe a realidade. E quando eu digo que é uma literatura experimental, é porque ele é escrito de uma forma diferente, tá? Não é aquele livro tradicional, né? Como eu disse,
Ela traz muitos trechos de músicas, né? Ela traz uma escrita que não é direta, né? Vocês vão descobrindo no decorrer. Ela traz muitas coisas da cultura equatoriana para essa obra. Eu acho muito interessante da gente conhecer outras culturas. E então é um livro que eu digo que não é para todo mundo. Tá? Por quê? Por causa que tem muitos gatilhos, porque é uma escrita diferente, mas é uma escrita que, para quem quer conhecer, vale demais a pena. Mas vão preparados. Livro pesado, livro forte, livro denso, mas que vale muito a leitura, como eu falei, para reflexões, inclusive com os dias atuais, coisas que a gente vê, e também para aprender um pouco sobre a história das mulheres pretas. O que elas passam até hoje, as vivências, tá tudo aqui, gente, tá tudo nessa história, tá? Este é um livro da editora Bazar do Tempo, como eu falei, vem com um marcadorzinho, ó, muito bonitinho. Tá? Vou deixar esse livro linkado aqui embaixo para vocês. E eu vou aqui ler algumas frasezinhas que me deixaram assim, que eu achei, para mostrar até para vocês a escrita poética. O que é que eu digo escrita poética? A vida se faz vida atrás do que o olho não pode ver. Sempre me pergunto se as árvores sentem e acompanham a dor das coisas que acontecem ao seu redor. E aqui ela tem uma frase, até marquei com uma cor diferente aqui, sobre o carnaval. Talvez o carnaval seja um animal que sobe na sua cabeça e tira a sua razão. Então, termino esse vídeo com essas frases, com essa indicação de leitura. Agradeço sempre a companhia de vocês. Deixem seu like, curtam, compartilhem. Espero que tenham gostado desse vídeo. Links todos, link do livro aqui embaixo, né? E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Um beijo grande, até o próximo livro. Tchau, tchau.